E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao mini curso de Java Spring Boot. Eu gostaria de me apresentar, meu nome é Renan. Eu faço parte do grupo PET Computação aqui da UFPB e eu queria introduzir esse assunto que tem sido requisitado pelos estudantes. Eu tenho recebido pedidos para que o grupo PET realizasse esse mini curso. Então, eu estou trazendo aqui hoje para vocês um pouquinho de o que é Java Spring Boot e quais são as formas dele no mercado, por assim dizer, tá? Vamos dar início aqui ao nosso mini curso, eu espero que vocês gostem. E vamos lá. Hoje, na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o que é Spring Boot, por que utilizar Spring Boot e quais são as principais diferenças entre o Spring Boot e o Spring Framework tradicional, principalmente, tá? E aí nas próximas aulas a gente vai poder dar sequência e eu vou mostrar para vocês na prática como utilizar o Spring Boot, como configurar um ambiente de desenvolvimento e a gente vai até poder fazer um projeto juntos para que vocês coloquem no portfólio e, obviamente, chamar a atenção de recrutadores e agregar conhecimento e todos os benefícios que vêm junto dessa área. Então, dando início aqui, o que seria no caso o Spring Boot? Spring Boot ele é um framework Java, certo? Como vocês podem ver aí. E ele tem algumas características que o tornam especial, tá? Então, existe aquela analogia clássica do meio da computação, quando a gente está começando a entender o que são variáveis, onde os professores geralmente iniciam esse diálogo dizendo que variáveis são como caixas. E aí a gente entende que podemos colocar valores dentro dessas caixas, podemos nomear essas caixas, e essas são as variáveis. É assim que a gente conhece o conceito muitas das vezes, tá? E eu queria fazer uma analogia parecida com Spring Boot e dizer que Spring Boot é como se fosse uma caixa de ferramentas. Então, você tem uma aplicação e aí o Spring Boot ele visa ajudar você a desenvolver a sua aplicação. E como é que ele faz isso? Por meio de algumas funcionalidades. Estão aí em destaque configuração automática, dependências simplificadas, um servidor embutido e menor código boilerplate. No slide a seguir eu vou explicar em detalhes o que é cada uma dessas coisas. Mas o que vocês precisam entender é que Spring Boot se tornou uma ferramenta essencial, tá? Para se ter, principalmente no back, caso você queira trabalhar com essa área de back-end, mas até quem é full stack ou então até alguns fronts precisam saber o que é para poder fazer a parte de integração, tá? Integração entre as duas equipes, para poder ter um repertório, um leque maior. Então, isso tem sido uma ferramenta bastante cobrada no mercado e extensivamente utilizada, tá? Em várias empresas e várias startups no mercado. Então, antes da gente entrar em detalhes sobre o que são esses pontos aí em destaque e adentrar um pouco mais do porquê utilizar o Spring Boot, eu queria destacar que o Spring Boot tem como a sua principal função tentar tornar o desenvolvimento mais rápido, mais fácil, menos custoso, e aí ele vai viabilizar a criação de projetos mais complexos e que demandariam mais tempo, tá bom? Então vamos aqui, ó, adentrar um pouco mais a fundo. Fora os pontos que eu destaquei para vocês sobre as vantagens de se utilizar o Spring Boot, temos algumas outras aqui. O desenvolvimento mais rápido, por acelerar o processo de desenvolvimento, ou seja, como ele já tem ali certas funcionalidades embutidas e você não vai ter que criar nenhum do zero, então ele vai permitir esse desenvolvimento mais rápido, que por sua vez ele vai garantir também um menor boilerplate. Boilerplate é aquele código que quase não tem alteração e que você utiliza ao longo de todo o seu projeto. Então, por meio do Spring Boot, você vai conseguir reduzir a quantidade de código boilerplate. Além disso, você vai poder ter uma maior facilidade de deploy, certo? Que é uma implantação em diferentes ambientes. Vocês têm o deploy de teste, que é no seu local, suas modificações locais. Vocês têm o deploy de desenvolvimento, que é o deploy onde vocês tentam colocar no ambiente mais perto do que aquele que o usuário do seu projeto vai experienciar. E existe o ambiente de produção. Existem vários ambientes, geralmente são divididos nessas três categorias: teste, desenvolvimento e produção. E o Spring Boot permite uma maior facilidade.
tá? Vocês precisam apenas mexer em pouquíssimas linhas de código e aí vocês vão ver que tem como mudar o ambiente de forma fácil e de forma rápida. Temos também uma arquitetura voltada para os microserviços. Então, como assim? Eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas, tá? Mas vocês vão ver que o ambiente Spring Boot, ele é modular. Então, vocês não vão ter códigos que são aninhados entre si. Vocês vão ter códigos que são modularizados. É uma programação orientada a objetos, tá? Assim como a linguagem Java também é. E vocês vão facilmente poder fazer alterações, tá? Vocês vão entender padrões de projeto, vocês vão entender como é que todos os diretórios que a gente vai criar mais para frente, eles se conectam e como é que o Spring Boot permite essa arquitetura de microserviços. Além disso, mais outra vantagem, se eu já não tiver falado o suficiente, é que o Spring Boot é um dos frameworks mais utilizados hoje no mercado, assim como o Java é uma das linguagens mais utilizadas no mercado. Então, por conta disso, ele vai oferecer um grande suporte e uma vasta documentação para você poder se basear e você poder estudar caso surja algum problema, alguma dificuldade, e assim sucessivamente. Tá legal? E por fim, eu queria trazer algumas diferenças que acabam confundindo muita gente, que são as diferenças entre o Spring Boot e o Spring Framework tradicional. Então, o que a gente tem que entender é, o Spring Boot, ele é uma melhoria daquele Spring Framework tradicional, tá? Como assim uma melhoria? Ele possui algumas características que eu coloquei em destaque na tabela, como vocês podem ver, e o Spring Boot possui uma menor necessidade de configuração manual, certo? Então, vocês não vão precisar de nenhuma configuração extensa com XML, nem nada do tipo, ele já tem esse tipo de configuração por padrão, e na aula seguinte nós vamos olhar como é que a gente faz para acessar essa configuração e para a gente importar para o nosso projeto. Temos também uma inicialização mais simplificada, ou seja, é muito mais fácil você criar o seu projeto Spring Boot e já inicializá-lo, tá? Ele requer menos setup e é muito menos complexo de ser inicializado. Nós temos também o servidor embutido do Java Spring Boot, ou seja, caso você queira rodar em um servidor o seu projeto, ele já tem essa funcionalidade, ele já tem essas características de servidor dentro do Spring Boot. Então vocês vão poder importar o que seria basicamente bibliotecas, tá? Mas seria mais uma dependência. Eu vou explicar um pouco melhor para vocês ao longo do curso. Mas vocês vão poder importar bibliotecas barra dependências, para quem for mais familiarizado com qualquer um dos dois conceitos, como o Tomcat, Jet e o Undertow, tá? E o foco principal é basicamente na agilidade e produtividade quando se trata de Spring Boot, principalmente em relação ao Spring Framework, que tem um foco maior no framework de inversão de controle, tá certo? Então o Spring Boot, ele é muito mais simples, ele é muito mais fácil, ele é muito menos custoso e a manutenção dele também torna-se por tabela muito mais apropriada, principalmente para ambientes onde você está trabalhando em equipe e você não tem como se dar ao luxo de tornar o seu ambiente ambíguo ou apenas um ambiente que apenas você consiga entender e manusear, tá? Então o Spring Boot ele tem todas essas características e por conta disso é hoje um dos frameworks mais utilizados no mercado. E ao longo desse curso eu vou continuar explicando para vocês como é que ele funciona e eu queria adentrar também a fundo nessas características aqui nas próximas aulas, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução. Essas aqui foram as referências utilizadas para a criação dessa aula. E qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, que estaremos aqui de prontidão para ajudá-los e responder quaisquer dúvidas que surgirem. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e nos vemos na próxima aula para darmos continuidade ao nosso mini curso e podermos iniciar o nosso projeto. Até mais!